Meu nome é Marcelo Zarski e hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal, que é uma banda que eu conheci há pouco tempo e me apaixonei, e agora a Bruna quer me matar de tanto que eu escuto essa banda. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido vulgarmente também pela alcunha de Frater Goya, e o negócio é esse, pós-punk na veia, as coisas continuam, vida que segue. Vai, Ludi. Meu nome é Ludmila Hashimoto e inspirada na banda que a gente vai analisar hoje, se as pessoas vissem a sua voz como instrumento musical, o mundo seria um lugar muito mais acolhedor. Olha aí. Eu sou Michel Leme, sou guitarrista e é um prazer estar aqui com essas pessoas que vão poder ajudar a gente, por exemplo, já que a gente vai falar de Cocteau Twins, que para mim tem magia, o Goya pode nos auxiliar, e no ato de trazer nossas sensações em palavras, está aí a Ludmila para poder dar umas noções de tradução para a gente. Olha aí. Enquanto eu e o Zarski estamos embebidos no delírio da paixão pelo Cocteau Twins. Exatamente. É isso aí, caro ouvinte, corvos e corvas. Estamos aqui de novo com a nossa corja, cada vez aumentando mais, com pessoas muito legais e super positivas. Deixa o mundo subtrair as coisas. Vamos somar. Para falar sobre Cocteau Twins. Como o Michel colocou ali, Cocteau Twins. A gente vai falar um bocado sobre essa banda depois da nossa vinheta. Pra galera que tá ouvindo, que acho que nunca ouviu falar, talvez, de Cocteau Twins, eu vou fazer uma breve introdução e a gente vai falar como se fosse aquela conversa legal de boteco. Primeiramente, eu queria fazer abrir um parênteses aqui e frisar isso que o Michel falou, que realmente estamos, nós dois, vislumbrados com toda a beleza do som dessa banda. Altos papos de WhatsApp, né, Michel? Sobre isso e de escutar uma parada e falar, porra, cara, eu escutei aqui tal coisa, e textinho, e áudio, e não sei o que. Ficamos quase um mês falando sobre isso, até chegar no ponto de eu falar, mano, vamos gravar sobre essa porra dessa banda, né? Vamos falar sobre isso, né? E assim... Enfim, então assim, pra você que tá ouvindo, que chegou aqui agora, Cocteau Twins, eu já tem um monte de coisa na internet falando da história da banda, de um monte de coisa que você pode procurar no YouTube, no Google e onde você quiser, mas eu vou fazer um resuminho aqui pra você que tá ouvindo o podcast. É um trio de música, rotulado, que acho que até com um rótulo bonitinho, de Dream Pop, né, foram os... Vamos dizer assim, a banda que iniciou com essa ideia do Dream Pop, né? É uma banda dos anos 80, formada pela Elizabeth Fraser, o Robin Guthrie e o Simon... Eu não vou lembrar o nome dele agora. Que é vocal, guitarra, e o Simon ele era multi-instrumentista, então a banda misturava elementos de guitarra e outras coisas que a gente vai estar falando depois. Foi uma banda, bem diferente, assim, das coisas dos anos 80 que eu conhecia, assim. Simon Raymond, isso aí, Goya aparecendo assim sempre pra salvar. Eles tocavam tocavam, vamos dizer assim, música naquele estilo pop dos anos 80 ali, mas eles foram indo pra um caminho bem diferente e duraram ali mais ou menos até metade, quase final dos anos 90. A banda acabou se separando por intrigas, né, de ideias e outras coisas. Cada um foi fazer a sua vida, vamos dizer assim, musical. Ninguém abandonou música, né? Tanto como produtores e participações e outras coisas assim. Mas, basicamente, a banda é um trio de música pop, vamos dizer assim,
que influenciou um monte de outras bandas que eu descobri, que eu já ouvia e, né, e alguns estilos de tocar também, assim, bem, foi uma banda bem influente nesse sentido. E o que eu quero jogar aqui pra galera, né, acho que pra gente começar o nosso papo, assim, já que a gente já falou do que é o Cocteau Twins, e muito provavelmente você que tá ouvindo vai conhecer um pouco mais sobre várias coisas da banda durante esse papo. Mas o que eu queria colocar é que, assim, eu já tinha ouvido falar de Cocteau Twins em alguns vídeos e coisas no YouTube, assim, de comentários. Acho que o Gastão Moreira comentou da banda uma vez, eu falei, pô, que nome diferente, e eu fui ouvir o disco mais famoso deles, que é o Heaven or Las Vegas, que a gente vai falar um pouco mais, que acho que eu e o Michel temos o mesmo pensamento da banda nesse sentido. Só que assim, eu ouvi esse disco e quando voltou pra mim esse nome, foi até por causa de um comentário do Michel, numa playlist que ele colocou lá, quando eu falo de Cocteau Twins para as pessoas. Aí eu voltei pra escutar a banda, falei, vou escutar do primeiro álbum, né? Que eu gosto de fazer isso, de escutar lá do comecinho, né? E confesso que os primeiros álbuns não me pegaram tanto, porque era muito parecido com coisas que eu já conhecia da época. Lembrava muito Seals and the Banshees, o próprio The Cure, algumas coisas assim. Era mais pós-punk, assim, mais aquela vibe. Só que quando eu cheguei no terceiro álbum, que é o Treasure, aí o negócio ficou diferente. Daí eu falei, porra, essa galera é diferente. Os vocais eram diferentes, a ideia do som era diferente. E uma coisa que me chamava muita atenção era que o guitarrista, ele não era um guitarrista de fazer solos de guitarra e coisas assim. Ele era um cara que ele sempre fez camadas sonoras, era como se fosse uma parede de som, assim, por trás daquela voz toda delicada e lírica, vamos dizer assim, da Elizabeth Fraser. E que lembra um pouco, assim, de coisas como até a Kate Bush, algumas produções, assim, que acho que depois eu fui ver que era uma influência da Liz. Enfim, chegou pra mim dessa forma. E eu fui ouvindo os discos e cada vez eu fui entrando mais nessa vibe de tentar entender onde que eles queriam chegar, né? Porque o som foi se fazendo, sabe? Parece que assim, do primeiro álbum até chegar no ápice, que a gente vai falar mais pra frente, eles foram construindo coisas, assim, sabe? Foi cada vez ficando mais o que eles queriam fazer, talvez, sem pretensão, talvez, de criar um estilo assim, que depois foi rotulado como Dream Pop, nem nada, foi mais ou menos a música que eles queriam produzir. Então, pra mim, isso, como o Michel falou, eu fiquei, tipo assim, vislumbrado com essa ideia, com essa magia que a música faz, sabe? Tanto que eu tenho escutado até hoje, eu escutei o dia inteiro, cara, assim. Tava escutando antes aqui. E por um tempo, assim, sabe? A Bruna ficou possessa. Ela falou, essa música me deu dengue. Ela falou assim, brincando, né? Porque ela ficou com dengue nesse período, assim, ficou meio malzinha. Daí ela falou, essas músicas que você tá colocando aí, deu tanto de você escutar, fiquei com dengue. Enfim, mas foi assim que chegou pra mim. E eu queria, né, jogar para vocês assim, perguntar, né, como que aconteceu a banda para vocês, né, como vocês descobriram e foram vendo isso. E, lógico, o papo vai ficando mais profundo depois. O Goya levantou a mão, fala aí, Goya. Então, eu na realidade eu via esses sons, porque acho que como o Michel, a gente já é de uma fase mais provecta aí da vida, então eu acredito que ele também acabou ouvindo isso meio na época, né? Então foi junto com Dead Can Dance e essas piras. E eu vejo que essa sonoridade do Cocteau Twins, ela vem na mesma enfiada, inclusive, se você vê nesse período, você tem o Clannad, que foi lançado pelo U2, com a Macala no vocal, e que é dos irmãos da Enya, né? Aí você tem a Enya, que sai nesse mesmo período, você tem o Dead Can Dance, então foram bandas que foram surgindo muito em função da música eletrônica, das possibilidades que a eletrônica começou a permitir para os músicos, né? Teve uma fase ingrata nos anos 80 ali, que foi quando começou aquelas baterias eletrônicas com som digital, que era uma porcaria, que aí tudo que era disco pop tinha aquilo,
mas ao mesmo tempo você vai pegar pessoas até ali, o Jean-Michel Jarre já foi mais anos 70, o próprio Vangelis também, anos 70 e começo dos 80, mas o Jarre, por exemplo, a Laurie Anderson, eles foram enveredando para um caminho de experimentação em termos de música eletrônica, pop e tal, que já me deixa, eu já acho mais interessante. O próprio Jean-Luc Ponty, né, com Cosmic Messenger de 75, baita descasso ali, e acho que o Cocteau Twins ele vai ser a próxima geração, que nem eu falei, junto com Enya, Clannad, eu acho que a própria Lorena McKinnon, se não me engano, é um pouquinho depois, mas também pega, que daí eles foram começando a produzir essa sonoridade diferente, tipo assim, poxa, a gente consegue agora, eu não tenho outra expressão para usar, mas eu acho que a gente agora como falar de sonhos, né? E daí eles transformam, né? Então o próprio Dead Can Dance, que acho que também merece uma conversa nossa em especial só sobre eles, mas ele vai trabalhar muito com glossolalia, então a maior parte das coisas do Dead Can Dance não tem nem letra, mas você ouve e você diz assim, cara, tá falando comigo. E você não consegue identificar o que está falando com você. E acho que o próprio Cocteau Twins também tem um pouco dessa vibe, que assim, você não sabe por quê, mas aquilo te atinge, né? Você não consegue especificar e dizer assim, gostei dessa sonoridade, gostei desse solo, gostei. Não, é um conjunto de coisas que vai penetrando em você de um ponto. Para mim, a música sempre teve um espiritual, então eu acho que das formas de arte a expressão física do espírito se dá pela música, é a parte mais tangível, acho que nós temos do espírito, é a musicalidade, e acho que são os representantes disso aí, né? De trazer essa coisa, essa experimentação, transitar pelo sonho. É uma sonoridade muito particular que eles têm, que chega a ser um pouco indefinível, né? Eu acho que é um pouco injusto até você colocar como pós-punk, etéreo, neopsicodélico, como eu já vi falarem deles, porque é um som muito é muito particular, né? E é até difícil de você trazer isso, né? Mas basicamente é isso que eu queria trazer para o comecinho de conversa. Passo para vocês. Bom, então eu vou falar um pouquinho de como eu conheci. Tem um amigo que é músico, mas ele se define como não músico, ou anti-músico, alguma coisa assim. E ele indica, né? Sempre indica sons assim diferentes. E faz alguns anos ele tinha falado do Cocteau Twins e eu ouvi, mas não ouvi com a atenção devida e passou, né? Agora com essa indicação mais categórica, né, do Marcelo para participar do podcast, tudo, eu me senti bem à vontade, porque tanto o Marcelo quanto o Michel usaram a palavra paixão, né, apaixonante, foi isso que eu tinha pensado, né. Eu acho que o erro, entre aspas, do meu primeiro contato foi não ter ouvido com fone, fez muita diferença ter ouvido com fone agora, por algum motivo, e quando eu saquei alguma coisa da letra, né, que as pessoas dizem que é indecifrável, né, as letras são indecifráveis e que parece que a Elizabeth canta num outro idioma, com sotaque, ou colocando o acento nas palavras num lugar inesperado. E o que eu falei no comecinho, aqui na introdução, é que eu gosto muito quando eu sinto que o vocal se coloca como mais um instrumento, né? Então, acho que essa coisa eu não manjo nada, né, de produção, mas, em geral, a música pop tem um destaque para o vocal, né, que acho que funciona, né, dependendo da banda e tudo, mas cansa um pouco, né? Então, quando você vê... Acho que deve ter muita gente que faz isso, a Björk faz mais ao vivo do que em estúdio, de usar
a voz como instrumento, né? Então acho que a Elizabeth faz isso em algumas músicas, né? Mais do que outras, e fica bem interessante. E acho que o som do Cocteau Twins, ele casa muito com a minha definição de meditação. Eu acho que é uma meditação escutar, porque ele te coloca, para você escutar de fato, você tem que meio que pisar numa outra dimensão, e porque senão você não saca. Parece até uma coisa pouco marcante, se você não escuta bem, né? Se você não vai para essa outra dimensão para escutar, parece uma coisa... Me passou um pouco de Enya no começo, Cranberries, o que será, que é isso e tal, mas quando você escuta de fato, você vai para um outro estado de consciência, que é um estado que eu chamaria de feminino, mas pela filosofia oriental não tem nada a ver com ser mulher ou homem, né? Então o yin, que é algo mais misterioso, indefinível, né? Como vocês falaram, que foge a classificação, e menos racionalista, né? Então essa coisa surreal da letra e tal. Então para mim é meditativo, né? Você vai para um outro estado e impressiona, porque é a mesma coisa que eu sinto com o Pixies, né? Os caras tão jovens, fazem uma coisa tão aparentemente despretensiosa e natural, que você fala, poxa, é ousado. Então, ousado me remete à experiência. Não, eu faço coisas ousadas com 40 anos, 50 anos, porque eu já saquei que eu posso ir mais além. Mas as pessoas faziam e fazem, né? Provavelmente hoje, coisas... Você fala, nossa, não é um ousado planejada, porque sai naturalmente, né? Para ela faz sentido cantar assim, para eles fazia sentido fazer esse tipo de som, né? Então, em geral, acho que foi esse meu primeiro contato, assim, que agradeço muito por você ter me indicado, porque é uma banda que, se eu fosse... eu nunca tive nenhuma banda, nunca pensei em montar nada, mas se eu fosse ter uma banda ou produzir uma banda, acho que seria exatamente essa, assim. E tá aí os Arsky espalhando o vício, não é? Bom, o meu primeiro contato com o Cocteau Twins, tinha uma TV aqui, que é a TV Gazeta, em São Paulo, e lá pelo final da década de 80, quando chegou a mim um pouco mais essa cultura dos clipes, né? E só tinha TV aberta. Para vocês terem uma ideia, só veio a MTV, acho que em 90, 91, e pegava só no UHF, né? Que era uma banda muito doida para você captar da sua TV. Tinha que pôr um aparelho específico e, enfim. Mas antes passava na TV aberta e passava de madrugada na TV Gazeta alguns clipes. Então eu lembro que tinha uns clipes lá do Aldi Meola, que era uma coisa que eu estava começando a pesquisar, a questão do jazz e improvisação. Mesmo ele sendo muita gente do jazz não considerando, mas é um grande músico. Eu vi ele tocando violão outro dia numa entrevista aí com o Rick Beato, cara profundo. Não nos aspectos que as pessoas falam, né, do Aldi Meola. Então eu trago esse exemplo também porque as pessoas gostam de estereotipar, né? E aí agora a gente ouve mesmo, a gente repara nas profundezas da coisa. Tem um pouco, claro, tem a ver com o que a Ludmilla está falando com a gente, que ouvir música é um estado também tanto meditativo quanto também de você renovar o reconhecimento da profundidade cósmica da música, né? Então, aí eu estava lá nessas madrugadas esperando os clipes de heavy metal ou os clipes de jazz. E aí passou um clipe de uma música chamada Crushed, do Cocteau Twins. E eu estava esperando outras coisas, eu falei, legal. Só que, mesmo eu não querendo, não gostando, imagina, eu tinha 16, 17 anos. Ficou. Mas eu não cultivava no meu dia a dia. Aí, em outras oportunidades, e talvez na sequência, às vezes rolava o clipe da... eu vou ser específico aqui, tô com um bagulho aqui aberto para não me perder, para dar os nomes
né? Então, às vezes passava o clipe da... Vou falar já... Caroline's Fingers. E também ficou muito marcado para mim, embora eu falava, eu não gosto, eu quero outras coisas. Mas, e aí, agora, depois de um pouco tempo, a gente mudou de casa 2 vezes na pandemia, enfim, histórias terríveis, mas tá tudo bem, né? Eu, Mila aqui, tá tudo certo. Mila já não está morando com a gente, tá vivendo a vida dela, morando sozinha. Mas foi assim muito intenso. Aí quando a gente chegou nessa casa que a gente conseguiu uma tranquilidade maior, eu passei um tempo ouvindo Pretty Reckless, que é a banda daquela menina que era atriz e tal. Não vou lembrar nomes. E aí eu pirei, porque tinha algumas músicas ali que eu achava bem legal, eu gosto da atitude dela. E aí eu falei, deixa eu procurar aquele clipe lá que eu assistia de vez em quando. Aí ferrou. E aí o Cocteau Twins me pegou, porque aí eu pude acessar os álbuns e fiz mais ou menos esse caminho dos artes. E particularmente uma música que é desse mesmo disco que tem a Caroline's Fingers, que chama Bluebell No, não sei como é que fala esse negócio, que é uma música que chama Suckling the Mander. Eles são especialistas em dar nomes estranhos para as músicas. E aí me ferrou de vez. E aí eu fiz depois de ouvir milhares de vezes e começar, enfim, ter as minhas preferências, eu fiz a playlist para mim, né? E compartilhei no Spotify, aquela Big Tech que nos deixa milionários, né? Tem muito a dever para esse maravilhoso bilionário, super solidário, um cara, uma visão de sociedade muito avançada, que chegou a citar um dia, vocês estão reclamando que recebem pouco, então lança mais coisas. É mais ou menos o Michel Temer, não fale em crise, trabalhe. Então, é mais ou menos o que está escrito no portão de Auschwitz, né? É o trabalho... como é que é? O trabalho enobrece o homem, alguma coisa assim. É o tipo de calhorda desgraçado. Mas, enfim, é o que tem... já discutimos sobre o Spotify aqui. E aí eu pude acessar outras músicas e assistir clipes e tal. Então, essa é a minha história com o Cocteau Twins. Começou lá no final da década de 80, negando, e depois foi inevitável ser capturado e poder flutuar por aí nas asas dessa massa sonora, com esse protagonismo do discurso, das escolhas inteligentíssimas e de coragem da Elizabeth Fraser e desse mar de som do Robin Guthrie e banda, né? Então, foi por aí. Então, pegando o gancho de vocês aí, né? A Lud falou das letras, né, a gente tava falando do som. Essa ideia dela cantar, que nem o Goya colocou, né? Que o Dead Can Dance faz, né? Também de não usar muitas vezes palavras, né? Sei lá, brincar com palavras, assim. Isso eu achei bem interessante. Eu confesso que várias letras, assim, eu não parei pra ficar... É que a Lud vai direto na letra, provavelmente já, né? Muito, muito focada nisso. A letra me pega sempre depois, sabe? Eu sempre vou ouvir depois, ler depois. Mas a sonoridade que vinha eu achava muito legal. Uma música que me marcou bastante nesse sentido, né? De usar sons e brincar com sílabas, talvez... foi a Ivo, acho que é a primeira música do Treasure, que acho que é uma referência ao dono da gravadora, se não me engano, não sei o que lá, Ivo lá, e a Lorelei, se não me engano, que ela canta de um jeito muito, muito diferente, você não consegue entender o que ela tá cantando. Aí depois você vai ver a letra, você entendeu, porque ela vai articulando de uma maneira diferente, ela bota um negócio no meio, assim, usa uns efeitos, assim, sabe? Eu achei muito interessante. E me marcou bastante esse tipo de sonoridade, esse tipo de coisa dela fazer com a voz. A voz dela é muito
é muito leve, muito, eu falei lírico, assim, mas no sentido de, é que quando eu escuto a voz dela, vem aquele, um negócio diferente, né, não que o lírico é leve, né, porque tem lírico que é da pesada, né, assim, mas ela vem com uma coisa meio angelical, né, daí etéreo, né, que o Goé colocou ali no som. E quando o Michel falou, acho que até falando disso, né, a gente conversou bastante, né, antes de gravar até sobre Cocteau Twins, quase toda semana um mandava um textinho pro outro, assunto, Cocteau Twins. Minhas impressões de não sei o que, e eu lembro que o Michel falou bastante do guitarrista, tipo assim, sobre o jeito dele tocar, as escolhas dele, que talvez ele pode ter sido uma grande influência pro The Edge, né, lá do U2, a gente não sabe muito, não fomos atrás de pesquisar, eu não fui atrás de pesquisar isso nem nada, mas dá a entender, porque o The Edge tem muito essa coisa de criar uma ambiência com a guitarra também, um negócio bem interessante. E isso me chamou, daí eu comecei a prestar atenção nisso também, isso me chamou muita atenção. E foi nesse disco, né, que eu coloquei, os 2 primeiros achei bem interessante, mas ele funciona mais como uma sonoridade bem mais gótica, mais ali pós-punk mesmo, meio Joy Division, meio Siouxsie and the Banshees e tal. O Treasure, ele dá a impressão de que ali eles falaram, não, aqui a gente começa a experimentar e não sei o que e tal. Então a ideia da guitarra que o Guthrie coloca é muito interessante. Daí eu fui pesquisar sobre ele, né? Aí eu vi que ele era um cara que ele nunca, assim, foi um guitarrista, ele fala em entrevistas que ele não era um guitarrista que, tipo assim, tocava igual o Jimi Hendrix, por exemplo, e tal, como os amigos dele. Mas ele gostava muito de tecnologia, então ele pesquisava muito tecnologia, efeito e tal. Então ele começou a usar um monte de efeito, um monte de coisa para criar toda aquela ideia de som que estava na cabeça dele. Que às vezes na Lorelei mesmo, você vê ele tocando um acorde o tempo todo, né? O baixista fazendo umas outras coisas. Então, e aquela parada sonora enorme atrás. Então ali tinha um monte de coisa ligada, funcionando. Aquela ideia do The Edge usar 2 delays ao mesmo tempo e tal. Então, assim, é mais ou menos essa sensação. Então eu falei, pô, esse cara é interessante, né? É outra ideia de som, de música, né? De guitarra, né? No meu caso, que eu já vou meio que pensando na guitarra, né? E daí você começa a ver toda essa coisa acontecendo por trás, toda essa massa, né, de som, com a voz da Elizabeth criando várias outras melodias. Quando você escuta com o fone, que nem a Lud colocou, eu estava escutando um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, eu estava escutando o último álbum deles, uma tríade de músicas que tem no final, que é sensacional, que foi uma dica do Michel, ele até falou, e realmente eu concordei, depois a gente chega nesse ponto. E várias coisas, você escuta uma voz aqui, daí você escuta uma outra coisa aqui, de repente está acontecendo um negócio no fundo, e passa de um lado para o outro na produção, e vai. E voltando ali um pouquinho pro Treasure, né? Aí eu fui pesquisar, fui ver qual que era, né? Como que eles chegaram nessa sonoridade que já estava ficando diferente. Eles lançaram vários EPs e várias compilações, várias coisas antes deles, depois dos 2 álbuns. Eles começaram a ficar uma banda, vamos dizer assim, meio apareceram para os lugares, né? Apareceram nas paradas e tal, começaram a ficar, vamos dizer assim, mais famosos na época, né? Lembrando pro ouvinte que isso nos anos 80, né? Não existia a internet como a gente conhece hoje, então a gente escutava muito música por clipe, por rádio e por outros tipos de mídia que não o celular, né? Era uma mídia, era um CD, vamos dizer assim. Não, era um vinil, né? Não era nem CD nessa época. Enfim. E daí eu fui pesquisar sobre como que eles chegaram nesse som. Eles queriam que o Brian Eno produzissem o disco, o Treasure. E porque, porra, eles queriam criar essa ideia, essa coisa que tava vindo. E a Elizabeth e o Simon concordaram, pô, legal, vamos falar com o cara, né? E diz que o Guthrie ficou meio assim, sabe? Não batia muito umas coisas. E eles chegaram pro Brian Eno, o Brian Eno falou, meu, você já tem o som que você quer, você já sabe. Exatamente, o Brian Eno é o cara dessa sonoridade, assim, vamos dizer assim. E é um puta produtor, né? Assim, super foda, realmente. E diz que o Brian não falou, meu, você já tem o som, você já sabe o que você quer fazer, você não precisa de um produtor.
E daí o Guthrie falou, tá vendo? Ó, eu vou produzir. E ele produziu o disco. Aí, tipo assim, por conta de gravador e outras coisas, ele não curtiu o resultado final do disco. Ele acha que foi um processo inacabado, assim, sabe? Por várias outras coisas que aconteciam lá. Mas foi o disco que todo mundo amou. Tipo assim, que ficou assim, que as músicas foram pras paradas e não sei o quê. Que, opa, essa banda aqui é diferente, sabe? E realmente, quando você escuta cada álbum e você chega nele, você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo muito diferente. Já tinha no começo, mas ali você olha e você fala, pô, aqui mudou. E daí eles vão fazendo outras coisas, vem depois acho que o Victor Land, que o baixista sai e fica um duo, daí é um disco mais de boa, mas é legal também. E daí vem um disco em parceria com um pianista, que é bem interessante, que eu até falei pro Michel depois. Eu gosto de algumas coisas ali, mas é um som meio... Parece música... É mais instrumental, mas é um instrumental bem contemplativo, assim, um negócio... Me lembro Tangerine Dream, algumas coisas assim, sabe, um pouco. E daí vem o Blue Bell não sei falar isso também. Que realmente não é o meu álbum preferido, mas depois que o Michel falou, cara, eu gosto muito de muitas músicas dali, e na sua playlist estava quase o álbum inteiro, eu falei, vou escutar de novo. E, cara, realmente é um disco que eu não consigo pular as músicas, assim. Tipo, tem álbum deles que eu começo a ouvir e falo, vou pular essa. Esse não, esse você escuta todas, apesar de não ser o meu preferido. E realmente, Caroline's Fingers, aquele som é muito louco, cara. O jeito que a Liz canta é muito diferente, cara. Assim. Daí ali eu falei, não, aqui os caras estão indo para um negócio que foda-se o rótulo que colocaram, foda-se o que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo um negócio que é diferente. E olhando pra época, lógico, eu não vivi naquela época, pô, nos anos 86 aí, eu tinha, sei lá, 5 anos. Eu sou de 82, né? Então eu era um pouquinho mais novo que vocês, eu gosto de frisar isso sempre quando o Goiás tá no programa. Obrigado, Sérgio. Eu acho que sempre faz isso. Sempre. Eu aceito, eu sei que é amor. Com certeza. Tipo, vocês são um pouquinho mais experientes que eu, né? São jovens experientes. Muito obrigado. Então, assim, eu não sei se naquela época existia outros grupos fazendo esse tipo de som desse jeito. Por isso que é um negócio que talvez marcou muito, sabe? Assim, é diferente, sabe? Então, pegando tudo isso que vocês falaram, tipo, e tudo isso que eu coloquei, eu acho que é uma banda muito ímpar para aquela época. Ímpar no sentido de ser muito própria, muito específico. Tipo assim, a Lud falou do Pixies, né? O Pixies também é mais ou menos daquela época ali. Eu amo o Pixies, eu acho sensacional. E eu acho que Pixies e Cocteau Twins é um contraste. Cocteau Twins, você escuta, por exemplo, você vê uma parada mágica, bela, assim, sabe? Um negócio bonito, assim, uma obra de arte toda bonita, assim, toda, né? E o Pixies, você vê uma parada toda torta, assim. Tudo bizarro, tudo, sei lá, esquisito. Foda pra caralho, sabe? Então eu vejo as duas coisas. Eu adoro Pixies, a gente tem que fazer um programa sobre Pixies. Só pra fechar o papo aqui. Mas enfim, foram essas coisas que eu comecei a ver no som deles, assim, que me pegaram pra caramba, assim, sabe? E me fizeram ficar ouvindo várias vezes, vários álbuns, assim, que nem eu fui fazendo uma cadeia de... essa semana eu vou escutar tal disco, essa outra semana tal disco, e assim por diante. E eu queria saber o que para vocês, né, veio, né, tipo, além do que vocês falaram até agora, né, como vocês conheceram, mas o que marcou, assim, de som, de coisa assim, enfim. Nossa, falei pra caralho, foi mal. Eu dou voltas e voltas. Eu adorei te escutar, porque eu não manjo nada dessa parte mais técnica, e fiquei imaginando, poxa, eu senti tanto... como pura ouvinte, assim, mais inocente, né, que imaginando o que as pessoas, né, que são músicos, né, podem gostar ou podem imaginar, até porque isso que vocês estão chamando de massa sonora, né, nossa, o que um músico, assim, profissional, como é que escuta isso, né, essa coisa, parece que não é proposital, né, parece que não foi bem
separado ali o som, porque a tendência em geral é a gente ouvir os sons mais separadinhos, mas tem todo esse efeito misterioso e inquietante, né, que acho que é atraente. E você falou das letras, né? Geralmente, realmente eu sempre falo que eu sou um vício, né, que eu tenho de decorar a letra, de analisar a letra. Eu aprendi a traduzindo letra espontaneamente, tudo. Quando eu fui, depois de escutar e tal, passar para o fone, eu falei, agora eu vou dar uma olhada nas letras, até porque não dá para entender mesmo, né? O jeito que ela canta não dá para entender. Quando eu vi que era uma coisa surreal, que não tinha uma linha de pensamento, não tinha uma narrativa, uma historinha, aí também que eu conseguia aumentar um grau de compreensão do que ele estava acontecendo ali. Eu falei, opa, é uma coisa nova realmente, é uma coisa que aí foi o que eu chamei de ousado, né? Mas que nesse sentido de você estava falando do Pixies, e a questão de rotular, né? Geralmente as coisas realmente criativas são difíceis, né, de rotular, é complexo de você explicar e definir, mas quando eu batia também o olho na letra, eu falava, opa, isso aqui está falando comigo, né, como o Anderson disse, e aí acho que me conquistou muito, né, porque a inteligência, a gente vive num mundo em que a inteligência é muito racionalista é valorizada, né? Mas a inteligência, para mim, a definição de inteligência é a intuitiva, né? Experimental, criativa, que traz algo de novo, né? Você falou do Brian Eno, também pensei muito no Brian Eno quando estava escutando e não sabia dessa história que tinha passado por ele, né? Pesquisei pouco. Você tinha falado num outro programa aqui de paisagem sonora, né? E eu fiquei ouvindo e pensando o que seria paisagem sonora, então é a atmosfera, né? Eu acho que a música é uma arte muito propícia para isso, porque a gente tem um vocabulário, por exemplo, a literatura sobre emoções. A gente tem uma infinidade de palavras para descrever emoções, e, no entanto, a gente usa poucas, né? Felicidade. A música, acho que é Cherry Colored Funk, não sei se é a primeira, né? Eu estava ouvindo e falei assim, isso é felicidade para mim, que é êxtase, que é leveza, que é um monte de coisa, mas eu gosto dessa coisa da música semiótica, né? De a música traduzir experiências que outras artes não são capazes de traduzir, né? Por exemplo, a literatura, com palavras e tal. Então, não só descrever, né? Então isso é felicidade para mim, mas te coloca num estado de felicidade só de ouvir, né? Isso é um poder muito grande também, né? Você tá de mau humor, tá irritado com uma bobagem, né? E aí você escuta a música e já vai para um outro estado. Uma coisa assim que eu acho interessante a gente parar para analisar, até que a Lud acabou de falar aí sobre essa coisa também da paisagem sonora, o Marcelo citou, né, essa muralha, né? É muito engraçado porque quando você fala em termos de aprendizado, você tem pessoas que são visuais, pessoas que são auditivas e pessoas que são sinestésicas, né? E no geral, esse tipo de música que nem acontece no Cocteau Twins, ela acaba mesclando, né, a audição, a parte da escuta com a parte sinestésica, porque o som atinge você, né? E acho que tem duas coisas que eu acho que é interessante a gente parar para pensar quando fala desse tipo de música. Eu, cada vez mais, eu gosto menos de ouvir música com fone de ouvido, porque eu acho que quem ouve é o corpo, não é apenas o ouvido. E aí muitas nuances, você acaba perdendo quando ouve num fone de ouvido, porque você tem uma sensação enganosa, né, de 3D. Só que a tua caixa torácica preenchida uma boa parte por ar, funciona como um tambor, né? Então, por exemplo, assistir Carmina Burana
ao vivo, ou a abertura 1812 do Tchaikovsky ao vivo, é uma experiência surreal para o ser humano. Então não tem como você dizer assim, não fui mexer, não, essa música não mexeu comigo, porque o teu corpo vai vibrar, né? Então não tem como você fazer isso, né? E eu acho que é uma experiência muito visceral, e até música de terreiro, com atabaque, com coisa assim, né? Esses sons tribais, assim, o teu corpo responde, né, a isso, né? E principalmente o sutil. Eu fui muito tempo de uma determinada ordem mística e eu trabalhava com a parte de sonoplastia lá. E daí eu usava muito coisa com voz e coisas assim. O pessoal dizia, você não pode usar voz. Dane-se, eu botava, porque justamente as pessoas, quando você joga uma voz que nem a dela na música, né, a da Elizabeth Fraser, a tua cabeça responde, o teu espírito ouve o chamado, né? Então você tem essas experiências muito loucas, primeiro em relação a isso, que o corpo ele vai responder, e a segunda é que é o tipo de som que não... eu sei que a gente cria hoje playlists pela nossa preferência, até como disse o Marcelo, para ir pulando de uma faixa para outra, mas Cocteau Twins não é o tipo de banda que se ouve por playlist. Você acaba ouvindo o disco inteiro numa sentada, porque o disco é uma experiência, né? E acho que ele traz de volta esse apelo. Ouvi de novo também, fazia muitos anos que eu não ouvia e voltei a ouvir em função do episódio de hoje, mas quando você coloca para ouvir, eu quero ouvir mais, o que está acontecendo aqui, eu quero, né? Você quer ouvir a história inteira, você não quer ouvir um capítulo, você quer ouvir a história inteira. E ele me faz lembrar esse tesão que eu tinha e sempre tive. O Marcelo sabe que a minha grande crítica é que hoje as pessoas não param para ouvir música. É tipo assim, você não ouvir quando está fazendo outra coisa, mas sim, eu vou parar para prestar atenção no som deles, né? E acho que esses dois elementos são meio que inseparáveis para mim, como pessoa, que é ouvir a música com o corpo e parar para ouvir, né? E acho que eles puxam você para esse tipo de experiência. E só para citar, tem um disco do Brian Eno com o Robert Fripp, chamado Evening Star, que para mim é um dos discos que tem mais essa pira assim, de muralha sonora, que o Fripp toca quase o tempo inteiro com fuzz no disco, e fica etéreo, não fica distortion, né? Não fica aquela coisa distorcida. Ele consegue botar aquilo numa música e você fala, cara, que angelical que ficou isso, né? Coisas que só o Fripp, acho que a conversa entre o Fripp e o Eno podia oferecer, né? Então já fica uma dica aí para os ouvintes também, né? Esse disco é fabuloso, Evening Star. Ótima dica, hein, Goya? Obrigado, vou ouvir. E isso que você falou, já fazendo uma ponte para as coisas que eu observei aqui, e às vezes eu faço anotações para não perder detalhes. Isso que você falou, mesmo com a distorção, a guitarra gerar um efeito diferente do que a gente está acostumado, do que é uma guitarra distorcida, é o que eu percebo no Robin Guthrie, porque tem vezes que você vai reparar, pô, mas essa guitarra tá pesada pra caramba, mas o jeito que ela é tocada, ela serve para um outro tipo de orquestração, vamos dizer. Né? Então é interessante você trazer isso, né? Então, na maioria das vezes, ligou a distorção, é peso, mas não.
No caso, tem caras que ligam a distorção, ou pessoas, e que vai te dar uma outra sensação, né? Bom, só fazendo um apanhado agora das impressões que eu tenho, coisas que eu já comentei com os Ars, dos porquês, né? Talvez que eu fui tão pego pelo Cocteau Twins. Assim, no geral, eu sinto uma convicção muito forte a respeito de qual caminho musical seguir. Seja ele em termos de timbres, estruturas, melodias, harmonias. É uma convicção muito forte. Tipo, nós vamos por aqui, foda-se. E que é uma coisa que falta demais, inclusive na música instrumental, que poderia ser a vanguarda da música, uma das vanguardas da música, só que por estar infestada de liberais, né? De direita e extrema-direita, acaba sendo uma música para reproduzir linguagens ou do hegemon norte-americano ou de facções, sejam elas quais forem, de certo nacionalismo, etc. Ou seja, quando eu ouço uma música em que a individualidade e a visão de mundo genuína da pessoa está expressa, essa música me pega, não importa o que é. Se é Coltrane, se é de Stravinsky, se é Toninho Horta, se é Cocteau Twins. Então, para mim, ir pela própria convicção, que é ir pela intuição, né? A Lud trouxe essa dimensão do intuitivo, que a gente já discutiu algumas outras vezes em outros âmbitos. Mas para mim isso é muito forte, porque se eu estou fazendo um solo improvisado e eu faço uma frase e eu sinto que a próxima frase deve ir por aqui, eu vou por aqui, mesmo que eu erre. E quando eu consigo executar isso que eu imaginei ou que eu ouvi dentro como reação ou resposta, a palavra é realização. E aí vem Stravinsky e nos fala: a intuição nunca erra. Uma ressalva, claro, se a pessoa vai fazer um estudo socioeconômico, se ela vai falar de uma questão que precisa da materialidade dos fatos e dados, a intuição, às vezes, é até contra-intuitivo o lance. Mas, em música, a intuição, ela é o caminho, não tem jeito. Por isso que a gente estuda. Eu sigo estudando, não tanto quanto eu deveria, acho que eu sempre estudo menos. Mas eu consigo estudando para alimentar a intuição, no seguinte sentido. Eu continuo estudando para, quando a intuição vier, eu poder responder de uma forma mais precisa. Então, essa convicção que eu sinto nessa banda é um negócio que me faz voltar a ouvir de novo. E aí eu vou dar alguns elementos aqui, por exemplo, a inteligência da escolha de certas melodias é um negócio impressionante. Porque é o tipo de informação até teórica que você vê que nas outras bandas não rola. Na época e naquele contexto. Ou neste nicho de mercado. Então você percebe que é a abertura da mente. Eles estão a fim de abrir a mente deles e, por consequência, de quem estivesse ouvindo. Então, quando você ouve esse tipo de escolhas e caminhos melódicos da Liz Fraser, para mim é um negócio que mexe muito com toda a paixão, né? Ela é mais um fator do porquê a paixão, né? Se é que dá para explicar. Outra coisa e eu diria dentro disso a coragem, né, de você manifestar a música desse jeito, que é raríssimo. Mesmo hoje, a pessoa está tocando música instrumental, às vezes ela está numa ocasião que, cara, não é movido pelo mercantil, o acordo de grana já está feito. Vamos fundo na música? Não se vai fundo na música, porque ainda os músicos, em sua maioria, com aquela ideologia que eu acabei de dizer, eles acabam indo para uma demagogia e adotar táticas como sorrir estrategicamente,
como roubar a cena e todo tipo de coisas que são a morte da música. Bom, outra coisa tem um certo minimalismo do Robin Guthrie, que às vezes ele está tocando duas notas, o baixo está tocando uma coisa, ele está tocando duas notas e construindo um caminho harmônico. E aí você fala, pô, ele está tocando duas notas. Então, gente, eu não estou falando aqui o valor é menos é mais, eu odeio esse tipo de máxima, né? A gente precisa tocar o que a gente precisa tocar na hora que vem e o momento decide isso. Não é a quantidade que algum publicitário, sob o efeito de um pó branco determinado, ele chega e fala, menos é mais, e toda a equipe sabe, menos é... Cara, que porra é essa? Isso é uma coisa estúpida. Mas tem um certo minimalismo do Robin Guthrie, que é uma questão de o que eu preciso para eu dar o efeito que eu quero nesse momento. Isso junto com um mar de som, às vezes, como eu acabei de citar, que é uma distorção fortíssima, às vezes, um monte de delays, às vezes um flanger, e ele tem um lance de escolha de timbre que é uma doideira também. Voltando um pouco para a questão das melodias, as vozes que, na emissão, tem várias emissões da Liz Fraser, né? Me lembra um pouco a questão do Paul McCartney, né? Tinha uma voz com mais drive e outra voz mais limpa, quase angelical, e ele tinha aí uma área entre uma coisa e outra. Só que ela vai mais fundo ainda nesse contraste. Porque tem vezes que é uma voz áspera e às vezes é uma voz mais... Eu não sou cantor, eu não sei definir essas coisas. Mas se tivesse cantor, ele daria um termo técnico mais sintetizado, talvez. Mas vou tentar dizer, uma voz mais limpa, ao contrário daquele drive todo, e até não tão brilhante, mas porém indo em regiões agudíssimas. E fora isso, você percebe que as linhas que ela cantava, às vezes até rápidas. Veja, gente, eu não tenho tesão por técnica, eu tenho tesão pela magia. A gente que está lidando com música quer ver o coelho sair da cartola. Agora, tudo bem, eu vou ter que ter a técnica, tá bom, mas não é a técnica que me atrai. Eu não gosto de uma música só porque, olha, tem um acorde aumentado com sétima maior, portanto eu gosto dela. Isso é uma estupidez. Isso é um tecnicismo, né? Eu não curto isso. Mas eu digo assim, tem linhas, além de tudo isso que eu falei das escolhas, até que você percebe harmonicamente, não era o que estava rolando e nem o que rolou depois na música pop, talvez com o Stevie Wonder, talvez com outros caras, mas as escolhas profundas ali, que você vai ver que são nada óbvias, não é o de sempre, né? A pentatônica maior ou menor em cima de alguma coisa, é outro papo. E com essas várias emissões, ela consegue passar várias emoções diferentes. E até você vê o takes dela cantando ao vivo, ela não tá nem aí, cara. Ela às vezes entra numa pira que você fala, cara, ela não tá nem aí, porque a gente se transportando ali para aquela plateia, talvez as pessoas estavam até constrangidas, mas ela não estava nem aí. Então tem uma conexão na Liz Fraser, que é um negócio impressionante, que tem um vídeo com o Peter Gabriel, que ela cantando... eu não vou lembrar o nome da música aqui, mas é fácil, é só achar Liz Fraser e Peter Gabriel ao vivo, que quando ela fecha o olho, ela está em outra. E a gente percebe uma coisa, Downside Up, obrigado, eu acho que Você vê, o jovem, ele ainda guarda nomes. Da música que eu componho e decoro, eu esqueço um nome. Então, você vê que a conexão dela é uma conexão que, para mim, não está para o showbiz. Está mais para uma condição existencial de fazer música. Então, essas são minhas observações.
eu só respondendo aí o Michel, porque eu sei porque eu vi o clipe, eu vi o vídeo hoje, cara. Porque Não, é emocionante isso aí, né, foda, mano? cara. E eu confesso que eu não ouvi muito o Cocteau Twins ao vivo, assim. Eu vi algumas coisas, assim. Aí hoje eu falei, cara, eu preciso ver algumas coisas antes do podcast ao vivo, só pra mim ter uns assuntos pra falar também, né? E daí eu vi esse vídeo exclusivo. Acho que é naquele Late Show, sei lá o quê. É do Jules Holland. Isso, exatamente. Tem um outro cara cantando junto. Peter Isso. Gabriel é um cara que eu já falei pra você, né? Já te recomendei um disco mais recente Sim. dele. É um Sim. cara sensacional que a gente precisa gravar também sobre ele, porque ele é incrível, cara. O outro cantor, só pra dizer nomes, é Paul Buchanan, é isso? Isso, exatamente. Paul Buchanan. Não é só você que é jovem. Tá certo. Mas ó, você tava falando do lance dos vocais, cara, e pegando esse gancho, essas coisas dela fazer várias coisas, essas escolhas que ela coloca, eu comecei a prestar atenção bastante, né, voltando a falar do Treasure, né, em Lorelei, né, que ela canta super agudo no começo e vai cantando umas coisas assim, meio sem nexo, talvez. E daí, na parte que ela canta And We Can Go, tem mais vozes acontecendo. É uma voz mais baixa, assim, de repente uma voz bem aguda, que é o que ela estava cantando no começo. E tem uma parte a parte que me pega nessa música é quando ela fala They cut me to, you cut me to the bone, que é um trechinho só. Que daí você tá escutando, de repente ela canta esse finalzinho. E tem uma parte que ela fica cantarolando, alguma coisa assim. Eu não vou cantar aqui porque eu sou péssimo. Cantando algumas... Canta aí, né? Que música que é essa, Osaka? É a Lorelei. Tá. Eu ouvi essa hoje. Tem aquele lance dos sinos, né? Que falaram Sim. que na época foi uma doideira, é diferente. Sim, também, cara. É bom pra caramba. Então, assim, me pega bastante essas escolhas. Aí, só pra gente avançar um pouquinho pra frente, pra não ficar falando só do Treasure, tem esse álbum que você falou, que tem Caroline's Fingers, né? Que é bom pra caramba também, que eu acho sensacional. Mas aí vem o álbum que, acho que em consenso entre eu e Michel, não sei se pra vocês, não sei, é o álbum que talvez ali pra mim foi o ápice deles, assim, do que eles queriam chegar de fazer som, sabe? Porque dali pra frente dá a impressão de que é uma continuação daquilo, que é o Heaven or Las Vegas, né? Que tem a música que a Lud colocou, que é a Cherry Colored Funk, acho que é. Que é a primeira música que eu ouvi deles, né? Que é quando você quando você bota Cocteau Twins sei lá, em qualquer lugar, vai aparecer esse álbum, que é o mais famoso, vamos dizer assim. E essa música, ou a Heaven or Las Vegas, que é uns acordes bonitos, umas aberturas, assim, super... vamos abre aspas, assim, simples, mas se for ver, assim, algo simples, né? 2 acordes a música inteira. Acho que é Ré e Sol, se eu não me engano, depois muda um pouquinho. Mas é um negócio tão bonito, cara. E nesse álbum, eu acho que eles pegaram tudo que eles estavam fazendo, todas as camadas e ideias, e colocaram nesse álbum, falando... Foi meio que vamos dizer assim, a obra-prima ali, né? Um negócio que ficou muito, muito bem feito, sabe? Porque dali pra frente, esse álbum, eu gosto de escutar todas as músicas. Uma ou outra ali que não me pegam tanto, mas eu tipo assim, é um que eu consigo ouvir tudo, tipo assim, e reouvir e não enjoar, sabe, assim. A última música do álbum, eu não sei o nome, é For Fox, Fru, sei lá, os caras botam uns nomes muito loucos nas músicas. Depois eu vou perguntar pra Ludmilla sobre se tem algum significado essas coisas, assim, o que você achou disso. Mas Fru Foxes on the Midsummer Fire, é tipo... Fru Fox é uma espécie de raposa, né? Eu tava pesquisando lá. Midsummer Fire é as fogueiras do verão lá, uma coisa assim. Mas é uma música triste, que o baixista lá fez por causa do pai dele, que tinha falecido. Então, assim, você escuta a música, ela tem toda uma carga de tristeza, assim, mas ao mesmo tempo ela é muito bonita. E esse disco inteiro, pelo que eu tava vendo, ele é assim, ele tem esse lance das coisas
da paixão, de toda aquela coisa bonita, né? Só que ao mesmo tempo ele tem muita coisa, assim, ruim. Porque era no momento, pelo que eu entendi até então, que a Elizabeth e o Guthrie lá, Robin Guthrie, não sei pronunciar, estavam meio que se separando, eles tiveram um relacionamento, né? Tiveram uma filha, se não me engano, e eles estavam meio que para separar, assim. Então, casa muito nesse disco, coisas bem bonitas, bem marcantes, assim, bem gostosas de ouvir, assim, nesse sentido que te faz bem, acho que tudo faz bem neles, mas assim, e, ao mesmo tempo tem uma carga meio pesada ali acontecendo. Eu gosto muito dessa música, e tem uma música que eu acho linda, que é... todas eu acho, mas Road River... Puta, deixa eu ver aqui, eu deixei... Road, River and Trail, que ela canta nessa música de um jeito que eu achei diferente. Ela canta um pouco mais grave, talvez, não sei. Que daí vai para a última música. Eu acho sensacional, cara. Tipo, toda essa pegada que tem. E o Heaven or Las Vegas, ele tem umas coisas que me chamaram a atenção. Toda aquela coisa que eles estavam fazendo de som e de melodias e de letras e tal, mas e de, vamos dizer assim, ousadia, né, para fazer os sons, que talvez não aconteciam na época, estão nesse disco. Né? O Michel falou uma vez, quando a gente estava nas trocas de mensagens do WhatsApp, da 50-50 Clown, uma coisa assim. Aí eu fui ouvir depois de novo, e eu fui tirar daí a música, e eu não sei se é a guitarra, se eu tirei a guitarra ou não, mas ele faz porque não dá pra entender se é a guitarra que tá tocando ou se é o piano, ou se o que tá rolando. Mas é umas paradas muito loucas, cara. No refrão você consegue distinguir um pouquinho mais ali dó menor, si bemol e tal, umas coisas assim, mas no começo você não consegue distinguir o que está acontecendo direito, assim. É uma coisa... Os tempos são estranhos. Ela canta um negócio, o arranjo tá indo para um outro lado, uma outra coisa, e ao mesmo tempo rola uma parada tão legal, que é aquela coisa que a Lud falou, que me remete... É um negócio meio contemplativo, meio de meditação, meio de... vai te trazendo por um, sei lá, por um sonho, né? Que daí até a definição lá do que eles meio que foram a banda que meio que trouxe essa ideia do lance do sonho, do dream pop, né? Dessa coisa meio etérea, né? Meio, sei lá, me remete a isso. Sim, Goya, o Garland, que é o primeiro, ele é legal. Voltando lá atrás, os dois primeiros álbuns eu acho legais, só que ainda me remetem a sons que eu já conhecia, talvez, não sei, na época. Era legal, mas assim, já tinha ouvido algo naquela onda, sabe? Mas o Treasure realmente foi o que pra frente ali foi foda. E o Heaven or Las Vegas, quando você vai escutando tudo, assim, uma escadinha, vamos dizer assim, dá a impressão de que ali é onde eles estavam no ápice, assim, pô, isso, tipo o Jimi Hendrix, quando ele chegou lá lá no ápice, daí ele morreu, lógico, mas quando ele chegou e fez o Axis Bold lá, aí depois lançaram um monte de outras coisas depois, mas quando você escuta o Are You Experience, depois o Axis Bold, depois você vai vendo que tem vai subindo pra sei lá, pra um negócio ali, sabe? Você fala, porra, chegou aqui, sabe? Porque depois os dois outros álbuns que vieram, que é o For Calendar, sei lá o quê, eu achei um pouco mais pop, e o último, que é o Milk and Kisses, eu acho muito bom, mas eu ainda pulo umas músicas ali que eu não gosto muito. Eu gosto muito da sei lá, a primeira música, sensacional, e a segunda, que eu não lembro o nome agora. E as três últimas músicas, que é o que o Michel falou, mano, escuta as três últimas músicas e dá a impressão de que é como se fosse uma coisa só que fecha, assim. E realmente, é Perdo, Treasure Hiding e Lovers and Seekers. Eu tava escutando hoje, cara, assim, essas três músicas parece que é uma coisa só, assim, que é começo, meio e fim ali. E Treasure Hiding tem um dos refrões. O refrão é muito lindo, cara. O jeito que ela canta. Tipo, não, tipo, é como se eu tivesse apaixonado ouvindo. Essa que é a definição. Voltei para os meus 15 anos, que quando você tem 15 anos, você se apaixona por todo mundo, né? Todo mundo da tua sala do colégio, a pessoa olha para você, você se apaixona. É bem isso, cara. Voltei para esse período. Foi muito nostálgico para mim ouvir, cara. Assim, trazia todos esses sentimentos, assim, sabe? Então, foram as impressões que eu tive
da evolução deles como criar coisas. E é lógico, depois, falando mais pra frente, eles não pararam por aí, né? Mas eu vou passar a bola aqui, senão eu fico falando da minha paixonite aguda pela música do Cocteau Twins a noite inteira. Eu vou fazer um adendo que é eu falei que eu queria escutar vocês falando, né, que são músicos e tal, e o Michel comentou que não tem essa atração pela coisa técnica em si, né, que muitos músicos se perdem nisso, né, quem faz mais rápido, quem faz mais complexo, tananã, que em qualquer arte a gente pode se perder, né, perder a magia. Eu acho mais legal, é claro, para mim, principalmente, que não tenho esse conhecimento, essa explicação, né? O que você quer dizer com... acho que você falou uma harmonia que vai para o lado, não sei se foi a harmonia que você falou, vai para um lado e ela vai para o outro. Então, assim, a linguagem, quanto mais traduzida para um leigo, digamos assim, mais interessante é. Eu faria com vocês ou com algum músico, tipo uma oficina de traduzir música para leigos, né? Porque é fascinante, né? Você ir descrevendo o que é, porque a gente fica tão fora, né? De poder... e é interessante em si, né? Não é porque eu quero melhorar a minha escuta. A minha escuta leiga tá bem assim, né? Mas é um outro tipo de aproximação, né? Da arte, que essa parte sinestésica ajuda muito. Então, muita gente tem isso. Eu ia falar da Björk, mas eu vou falar do próprio Marcelo Zarski, que a arte do seu álbum, né? Eu comentei que eu tinha visto as fotos, né? Como a foto traduz visualmente, para quem é mais visual, entender bem o som e mergulhar no som também. Né? Que, então, vou gostar da arte da Björk, das fotos, do figurino, e a música é menor. Não, é como se fosse uma tradução para a pessoa poder sacar, né? Virar aquela chave. Então agora, no meu caso, ouvir de fone, né? E ver a letra. A minha caixa de som não é muito boa também, né? Acho que talvez por isso. Aí quando eu ouvi com fone, eu falei, agora eu tô dentro, né? E aí quando eu fui ver a letra, foi outra camada. Então são facetas, né? Desse trabalho, né? Dessa banda. Então, quando eu vi, acho que só um vídeo deles, que acho que é de Heaven on Las Vegas, que tem uns efeitos visuais, assim, que casam muito bem, né? E a Elizabeth Fraser, nossa, coisa linda, né? A presença dela, como ela tá inteira ali, né? É fascinante também. Então, eu gostaria muito de fazer, assim, uma oficina ou uma tradução para a gente... mergulhar mais, né? Eu não sou, infelizmente, eu acho que eu sou muito visual, eu preciso dessa tradução, e sou muito verbal, né? Então, é prazeroso falar sobre música, né, em si. Então, eu geralmente falo, nossa, se eu vou conversar com alguém num bar, eu estou conhecendo a pessoa numa festa, falar de música já conecta, né? Porque tem a parte verbal, é como se fosse minha tradução visual, só que em vez de ser visual, verbal, da parte de palavras e tradução e tudo, né? Mas você mencionou de novo a coisa de meditativa, né? Porque realmente, quando você escuta de uma forma um pouco distanciada, você não sabe o que é e você não é seduzido, né? Conquistado, né? Mas quando dá aquele clique, né? E você fala, nossa, entendi o que eles estão falando, recebi a carta, recebi a intenção, você tem que ir para um outro estado de consciência. Não dá para ficar no estado de consciência normal, automático, racionalista, e escutar ao mesmo tempo. Você tem que sair, né? E achei interessante também o que o Michel falou sobre o nicho de mercado, a visão, essa crítica política, né, que é sempre importante a gente fazer também. A gente é ousado porque as pessoas fazem coisas para jogar para a plateia, como a gente fala, né? Eu sei que essa fórmula dá certo, então eu vou fazer assim. E aí vai empobrecendo todo o potencial da arte de criar, né? Então a gente chama de ousado, mas na verdade é verdadeiro, né? Porque eu acho que para essas pessoas, para as pessoas que criam, qualquer pessoa no momento da criação é tão maior que ela, né? Que ela não conseguiria
fazer outra coisa para se encaixar na expectativa, né, de um mercado, de uma coisa assim. Então, Ludi, você falou sobre que nem a gente que é músico, talvez escutar a música tem essa impressão de que a gente escuta pensando nesse lado musical. Talvez, né, para você também como tradutora, escritora, você vai ler algo já com essa visão. Mas eu gosto muito de não pensar nesse lado técnico da música quando eu tô ouvindo música. Porque de pensar como se eu estivesse escutando a primeira vez, como se eu não soubesse tocar, por exemplo, assim. Porque senão a gente tem essa tendência de, vai num lugar, tem um músico tocando, você quer ficar reparando, né? Tipo, então você meio que, eu tento sempre sair do Marcelo músico, sabe, assim, quando eu tô ouvindo. Então por isso que eu acho que talvez o Cocteau Twins me pegou bastante. E daí depois, logicamente, que você vai, que eu falei de acorde, falei de não sei o quê, porque daí depois de tanto eu ouvir, você começa a sacar umas coisas, mais ou menos que a gente tava falando antes do livro, né, do Periféricos, eu tô lendo lá, provavelmente você leu e falou, porra, né, desse negócio aqui, né, e pra mim eu tô lendo tentando ver alguma coisa, eu tô fazendo o contrário, mas eu tento muito fazer isso, cara, de não pensar tecnicamente na música quando eu vou ouvir qualquer coisa, sabe, assim, quando eu vou ouvir, sei lá, um aluno trouxe uma música de uma banda de um anime que ele escuta, eu escuto a música, sabe? Eu falo, porra, que legal. Daí, ou então falar, não gostei tanto, mas interessante, sei lá. Mas eu vou, daí eu vou tirar, daí eu começo a sacar, beleza, entendi, tá vendo aqui? Tal coisa e tal. Mas o primeiro passo sempre pra mim é ouvir sem, tipo, como se eu fosse leigo mesmo. Acho que é mais é mais honesto, sabe, assim. Talvez. Fecha parênteses, que o Michel escreveu ali. Pode falar. Então, aquele lance que você falou do 50-50 Clown, ele fica tocando 2 intervalos e vai fazendo um sentido lá pro baixista e vai completando o acorde. Eu tentei lembrar aqui, eu tirei um dia, mas não... Mas tem uma coisa muito doida, assim, indo pro lado da técnica, da análise técnica, falando uma coisa interessantíssima para mim. No Cherry Colored Funk, eu não fiz curso de inglês para isso, mas ela começa assim, tá em Lá, né? Então ela começa. Acho que o Michel não tá captando. Acho que... Não, porque assim, desculpa, Por causa do fone. Acho que por causa do fone o som do violão não saiu. É de boa. Não, tudo bem. Eu vou soltar um pouco aqui, ó. Tá, vai lá. Então, o Cherry Colored Funk começa a melodia. Tá em Lá, né? Algo assim, vai pra Ré. Cara, ela canta uma sétima menor para o Lá. E depois uma sétima maior em cima do Lá. E aí vai pra Ré. Isto, quando você muda a sétima, você muda o tipo do acorde. Deixa eu só restabelecer o fone aqui. Opa, tá me ouvindo aí? Tá chegando aí? Sim. Alô? Sim. Tá Opa, chegando, desculpa. tá chegando. Tá. A imagem dos ares que congelou para mim, agora acho que voltou. Então, é muito doido, bicho, porque você lidar com 2 sétimas no mesmo acorde, você muda o tipo do acorde. Isso não seriam grandes coisas em si, porque na música dita erudita europeia acontecem mudanças. Só que assim, no pop, é difícil ouvir uma pessoa partindo de uma melodia e tendo da sétima e tendo essa... Por que não tocar a sétima maior aqui? Então, a cabeça musical, não sei se é ela que compôs essa melodia, provavelmente. Porque a gente fica, mesmo, às vezes a gente fica com a divisão de trabalho do Black Sabbath, né, que o Ozzy punha as melodias, mas tudo bem. Mas
Provavelmente é ela. E isso, cara, é um exemplozinho de um treco que é completamente incomum. Completamente. Isso me lembra um lance que o Wayne Shorter faz, por exemplo, que ele está tocando sobre, por exemplo, o acorde sol frígio, e ele fica tocando a sexta menor e a sexta maior. Então ele vai numa área que as pessoas não costumam explorar. Então, eu estava ouvindo uma... E eu comecei a fazer isso usando duas nonas num acorde tipo maior, por exemplo. Sei que estou falando uma coisa técnica, mas eu vou indo. Mas o que o Wayne Shorter... Aí eu ouvi uma gravação dele. Essa semana eu descobri ele tocando uma música lá do Weather Report que chama... Puta merda, hoje tá foda pra nomes, mano. Mas é de um disco ao vivo do Weather Report, que é um álbum ao vivo que tá aí puseram lá no Spotify, que é London, não sei o quê, Live in London, que chama Corner Pocket, que tá em Fá, e tem um momento do solo que ele fica tocando nona menor e nona maior, nona menor e nona maior. Então é o tipo de abordagem que você vê num cara que é profundíssimo na improvisação e ela tá tendo na voz. E é a melodia da música, é um troço marcado, uma decisão. Então é lindíssimo isso. Outra coisa, a Lud estava falando sobre a questão do leigo, eu queria comentar uma coisa. É fato que acho que a visão de quem é leigo é uma visão talvez não contaminada pelo tecnicismo do músico. Porque quando um músico vai falar do outro, raramente é legal. Raramente é tipo, eu faria melhor. Né? Aí, por exemplo, quando a minha esposa vai nos sons, a Miriam, que vocês conheceram, quando ela fala do que aconteceu, ela vai direto ao ponto da dinâmica que estava acontecendo, não da dinâmica musical, a dinâmica E são as melhores análises. E ela fala sobre a impressão dela. Então, Lud, quando você diz a minha apreciação de leiga tá legal, é isso aí, porque a nossa, como músicos, precisa se manter legal, né? Para a gente não se afundar nessa coisa de vir a julgar os vivos e os mortos no seu pedestal, né? E ou você bate para virar sua cadeira, The Voice ou não. E, né? Então, esse lado é muito legal. Agora, ao mesmo tempo, tem um lance muito interessante que o Coltrane falou para uma prima dele. Ele falou: pega essa gravação aqui e ouve primeiro só o baixo. Agora ouve o piano. Agora ouve de novo e ouve só a bateria. Presta atenção só na bateria. Depois, e aí você ouve de novo ouvindo tudo. Então, talvez essas coisas que parecem simples, elas vão colocando a gente numa dimensão, fazendo pontes entre a gente que a gente não achou que fosse possível antes. Dentro de tudo que a gente, sei lá, leu, né, sei lá, desde críticas musicais até livros. Não, eu acho que a música é tão para todos que ela tem esse espaço sempre de superação de onde você está. Então, às vezes, numa conversa, você supera e avança, sabe? Eu vejo isso nas aulas direto. Tem sido muito prazeroso, inclusive. E outra coisa que você também, a Lud comentou sobre o que eu tinha falado da questão, né, de ceder ao Deus mercado, que eu também descreveria essa coisa de você anular a possibilidade de ter uma manifestação que tenha uma razão de ser. É difícil definir isso, mas eu vou tentar. Sabe, sincera, honesta aí, como o Zarco está falando, mas não só isso, porque juntando todos esses elementos, é um todo, né? Quando você ouve um grupo real tocando junto, você tem milhares de fatores para falar, ou vários. Então, o que eu quero dizer é que quando a pessoa ela mata a música e ela faz a música ser natimorta, já
logo na produção, é a autocensura para adequação ao mercado, né? Então, a gente sabe, né, tem informações históricas que mercado não é uma coisa que surgiu com o capitalismo. Já existia mercado antes. Mas o que eu acho o que essa condição agora dessa sociabilidade de exploração e expropriação traz é uma exacerbação tal que tudo vira mercadoria, né? Desde água, as relações e obviamente a música. Você vê que quem é premiado, laureado no sistema é quem está fazendo o jogo. Quem está fazendo uma música que é um processo, que está, enfim, não se negando logo no ato de tocar, essas pessoas são malditas, né? Então, eu não estou aqui com papo de gênio incompreendido, eu não tomei essa pílula aí, não. Eu faço minhas coisas, eu ouço minhas coisas, eu venho baseando meu processo no que eu ouço, no que eu percebo, e aí vou tentando superar minhas coisas, reparando também nas superações que tem numa gravação. Ó, que legal, consegui fazer aquilo. Ó, isso aqui eu preciso trabalhar. Então, eu estou baseado numa materialidade, ouvindo o que eu toco. Então, eu não estou jamais advogando para mim e falando, né? Eu toco esse negócio, eu sou incompreendido. Eu já vi algumas pessoas fazendo isso, não dá certo. Elas estão em um caminho péssimo, inclusive, de isolamento e de um radicalismo, inclusive a extrema-direita. A doideira, né? O fascismo, o cacete. Então, o que eu quero dizer quando você percebe uma manifestação que vem de um processo de vida e ainda um processo coletivo, né? Quando você se junta num grupo e você ouve essa manifestação e percebe que não houve autocensura, automutilar o sentimento e o desejo, é uma coisa que você volta a ouvir e ela é sempre nova, né? Então, uma das coisas é que eu ouço ouvir, sei lá, Sonny Rollins, Wayne Shorter, Joe Henderson, Coltrane, está lá, sempre vivo. Eu volto a ouvir, sei lá, Olivier Messiaen, ou, enfim, várias manifestações, Ahmad Jamal, enfim, e está lá, sempre vivo. E a gente fica feliz de poder aparecer mais uma fonte de vida, no caso, improvável, né? Porque os caras estão tocando com bateria eletrônica. Quando é que alguém chegaria para mim e falasse, pô, você vai falar tudo isso de um som, mas é bateria eletrônica? E hoje eu digo, cara, faz parte do universo sonoro. É que nem a pessoa querer recriminar um cara que está fazendo rap em cima de uma base pré-gravada. É loucura. Isso é um purismo que vai para o racismo e para o elitismo. E a gente precisa... Inclusive, isso não é nem uma crítica ao que o Goya falou sobre bateria eletrônica. Eu acho que a bateria eletrônica, no caso do Cocteau Twins, foi uma... Cara, vamos usar isso como dá, porque talvez eles não tinham como ter baterista. Que é aquela coisa, a necessidade é a mãe das invenções. Então, eu mesmo, se alguém me falasse tempos atrás, daqui a 10 anos você vai gostar de uma banda, você vai pirar com a banda que tem bateria eletrônica, eu ia falar, você tá doido. Entende? Então, acho que tem várias dimensões, e a gente falando do Cocteau Twins, a gente de fato está falando de música, né? A gente está falando de apreciação musical, a gente está falando também das pessoas acreditarem no que elas sentem, e pegar como exemplo, seja lá quem essa pessoa curtir, que é um agente liberador, né? Então, acho que esse tipo de banda e várias manifestações outras, elas servem para potencializar não quem escolhe ser músico ou quem escolhe ser artista ou celebridade, mas essas coisas servem para potencializar, encorajar pessoas que precisam fazer música para viver. É por isso que eu disse antes, existencialmente. A gente faz música porque sem música não vai dar, a gente vai morrer.
né? Então, é isso que eu queria adicionar aí, comentar. Anderson Rawson. Então, o Michel acabou de falar aí da bateria eletrônica, e é engraçado que esses dias eu estava conversando com o pessoal justamente sobre o Hendrix e a forma com que ele tocava, né? Tem os vídeos, eu não lembro agora o nome do rapaz, não é o Rick Beato, é um outro rapaz, e ele faz 2 vídeos assim, Jimi Hendrix não tocava no tempo. Então, e aí ele mostra, né, por que ele faz isso? Que ele faz análise justamente que hoje tem aquela coisa de produzir o disco, deixar o metrônomo, né, os beats, né, batendo para facilitar o trabalho ali do encaixe. E daí ele fala, isso matou a música, porque ele vai fazer análise, por exemplo, daquela Little Wing, e ele fala, cara, Little Wing, ele nos primeiros 30 segundos da música, ele muda 13 vezes o andamento, em 30 segundos. Ele começa com 130 BPM, vai a 140, 160, volta para 132. Ele falou, então, e isso é o que vai dar a característica viva da música, porque daí o baterista, eles tinham aquela química e o baterista corria ou atrasava, e aí o Hendrix estava atrasado, ele tocava, né, ou adiantava um pouquinho, e isso ia criando essa sonoridade, né? E que é diferente disso que o Michel falou, da bateria eletrônica do Cocteau Twins, como sendo mais um instrumento, que são 2 coisas totalmente diferentes, e que para mim é o grande mérito dos sons e experimentações aí dos anos 80 com sintetizador e tudo mais, até o fabuloso Kraftwerk, que também eu já falei em outros episódios, eles tinham um combinado na banda que era assim, a gente não vai tocar 4x4, a gente não vai tocar escala pentatônica, nós não vamos tocar blues, porque nós somos alemães, uma sociedade industrial, a gente não tem nada a ver com campo de algodão, né? Então eles foram definindo regras para não repetir sons, né? E acho que esse pessoal aí, como da safra do Cocteau Twins, eles foram fazendo isso, né? Então eles foram descobrindo possibilidades e foram utilizando essas possibilidades. E isso traz para a gente uma riqueza que é ímpar, né? Porque isso é um momento histórico da música, para mim, dentro desse contexto, porque é expandir a capacidade do instrumento, como você falou da própria questão da guitarra, que depois vai influenciar a Ed, vai influenciar o uso dos delays e esses recursos, porque você sai do quadradinho de dó, né, de você tocar só aquilo, olha, eu não gosto daqui, a gente vai usar um reverb de placa, tal, cara, vou usar o que der, o que eu tiver à disposição eu vou usar, né? E às vezes saem umas coisas muito loucas, muito esquisitas, e outras vezes você acha o mapa da mina. E acho que a própria questão, o Marcelo acho que falou isso no comecinho, do Cocteau Twins, começar a cair no gosto popular, e as pessoas começarem a falar e buscar esse tipo de sonoridade, é uma prova de que funcionou, né? De que eles conseguiram trazer uma novidade e que hoje, por exemplo, eu já não vejo em tanto som aí. Eu vejo hoje, principalmente no mainstream, uma escassez de novidade absurda, né? É só fórmula, é só repetir, é só estabelecer o padrão, como o Michel falou ali, é baixar a cabeça para o mercado, sabe? E não dá para. E aí acho que também, até para encerrar minha, minha fala, mas não dá para a gente dissociar, talvez o Michel bom, talvez vocês todos concordem comigo, né? Mas eu acho que o Michel vai concordar também,
que não tem como você fazer música dissociado de um discurso político. Então, toda música ela vai sim trazer um discurso embutido, e que é essencial que isso seja, porque senão você vai ser uma música inerte, né? Você pode não ter uma música de bandeira, vou fazer uma música de protesto, mas a música sim tem um contexto político. Você sempre, como dizia o Roland Barthes lá, né, da semiologia, toda fala, né, todo mito, ele é uma fala, ele é um discurso, ele tem um posicionamento e não tem como você fazer diferente. E por mais que músicas sejam frequências, essa frequência vai traduzir um posicionamento. Não tem como ser diferente, né? Sob a pena de você tornar a música um ambiente estéreo. Né? Que você, por mais que já vou tocar sobre alegria, só sobre alegria, uma ode à alegria, uma ode à beleza, você já está fazendo um discurso. Você não tem como dissociar, né? E é essencial a gente pensar e trazer isso para a música e pensar música dessa forma, né? Que quando eu estou fazendo a própria questão do improviso livre, que a gente trabalha lá com Emiche, o Barça, no duo, né? É um discurso que é contra justamente você ter um regramento, você ter uma hierarquia, ter a pessoa que é a cabeça da banda, não, né? É uma proposta de você chutar a canela de tudo isso. Então não tem como ser diferente, né? É isso. Eu adorei o que você falou do Jimi Hendrix, fiquei pirando aqui, porque eu danço flamenco, né? Me lembrou muito a interação do flamenco da bailaora com os músicos, né? Quando a gente dança flamenco, em geral, os caras que tocam guitarra, cajón, são músicos, né? E a bailarina, em geral, é música também, mas acontece muito nas escolas e tal, de a bailarina ter menos conhecimento musical do que aquele guitarrista que toca, inclusive, aqueles compassos super complexos. Então, a gente sofre muito para manter o sapateado no tempo, para acompanhar. Então, existe toda uma linguagem da bailarina com os músicos para a gente não se perder no compasso. E aí, eu nunca imaginei isso do Little Wing, né, que você falou, como assim ele muda de andamento, né, não sei como chama isso, os BPMs lá. E adorei saber disso, né? E me lembrou muito a coisa do flamenco. E também ia comentar, por fim, porque o assunto é fascinante, né? Dá outros programas, a gente vai até meia-noite se deixar, mas eu acho que... E aí, juntando com a questão política também, eu não só estou confortável como leiga em relação à música, como eu ouso fazer resenhas, né, Marcelo? Escrever sobre... Eu acho que quando a gente resenha, ou eu não vou falar criticar, né, mas porque não tenho conhecimento técnico, mas falar, olha, eu vi esse disco, ouvi esse álbum, o que eu achei? Qual foi a minha impressão? Achei bonito, me emocionou, me lembrou de não sei o quê, mesmo que não seja técnico. E isso é uma micropolítica, né, porque você está... aproximando outras pessoas, está divulgando, está falando sobre esse assunto, em vez de falar, sei lá, sobre quem que a celebridade está namorando e separou, meu Deus, chifrou. Não, você usa aquele seu espacinho lá, sua pontinha na rede social para falar da experiência que você teve com uma arte e tal, né? Então, acho que a resenha é um ato assim que a gente pode fazer, mesmo sendo leigo, né, de falar sobre a experiência que a gente tem. É isso, bacana. E Cocteau Twins trouxe a gente a todas essas reflexões, né? Pegar esse gancho a gente tá encaminhando para um final, então, provavelmente, né, para não ficar muito tarde, senão a gente fica até muito tarde falando. Vou pegar esse gancho aí que a Lud falou, de resenha e tal, e pegando o que o Michel também falou do que a esposa dele fala, né, depois da apresentação, geralmente.
a Bruna tem essa mesma fala que eu acho muito legal. A Bruna, ela também não toca, né? Mas ela gosta muito de música, ela escuta música sempre e tal. Então a gente sempre tá ouvindo música junto. Ela é mais do metal do que eu, assim, mas eu também gostamos também. Escutamos Iron Maiden junto. E outras coisas. Mas ela faz exatamente essa sinceridade que talvez a Miriam tem na hora de falar. Sinceridade no sentido de falar olhando de fora do geral, sem falar, sem estar contaminado, vamos dizer assim. A Bruna tem. E quando eu li a resenha, quando você falou, Marcelo, fiz uma resenha do teu álbum. Falei, pô, que legal. Que inclusive eu lancei baseado em todas as conversas que eu e o Michel tivemos. Eu falei, porra, vou fazer dessa forma também, que é sensacional, cara. É libertador. Tipo, pensar dessa forma. Faço questão de frisar isso, porque o Michel já sabe que já falei isso milhares de vezes, que ele é uma grande influência pra mim musical, mas em linha de pensamento também. E quando eu li, né, quando a Lud mandou, fiz a resenha e tarará, eu achei tão legal de ver o que as pessoas sentem, né? E uma aluna minha fez um comentário, uma aluna minha que pegou o álbum também, ela falou assim, cara, eu compartilhei, né, a resenha, ela falou assim, cara, ela escreveu com palavras exatamente o que eu queria te falar. Ela falou assim, quando eu escutei o álbum, sabe? É muito legal, sabe? Então, assim, eu acho muito bacana de ver essa sinceridade, sabe? Tipo assim, de como a música chega. E o Cocteau Twins, quando a gente escuta, ele me traz ele me causa várias sensações que muitas vezes talvez eu precisava, né, de ouvir esse tipo de música que eles fazem para mim me descontaminar um pouco do tipo de música e talvez do tipo de pensamento que eu tava tendo ouvindo as músicas que eu gosto de tocar, por exemplo, os standards, outras coisas assim. Que nem o Michel falou do Coltrane, do Sonny Rollins, toda essa galera que a gente escuta e que a gente quer tocar, né, que quer ficar estudando e tirando, que é mais ou menos um vício, né? Então é legal de ouvir essas coisas, porque daí você para e escuta uma coisa que, não, sei lá, não tem nada a ver. Igual ver um filme, sei lá, totalmente maluco, surreal lá, tipo o Pobres Criaturas, por exemplo, e ver um filme dos Vingadores, por exemplo, que é legal, adoro, mas é outra, você dá uma respirada e vira a chave, você fala, nossa, dá pra fazer música dessa outra forma, sabe? Então eu acho muito legal essa sinceridade e esse lance de ser leigo, né, que talvez, leigo no sentido de não ser música, né? Que nem você não é musicista, né? Você, né, só aprecia. Então e da mesma forma quando eu falo de você, Lud, com leitura, né? Pô, li tal coisa, pô, bizarro isso, não sei o quê. Talvez você escuta de um jeito diferente do que chega pra mim. Ou de quando eu falo com o Goya, sei lá, das magia dele lá. Pô, você faz isso? Hoje a gente tava brincando, falando sobre magia num grupo que a gente tem lá, assim, sabe? É diferente, né? Então eu acho muito legal. E como essa conversa, né? Que nem eu e Michel conversamos bastante sobre isso, sobre música, e como o papo sobre música, sobre Cocteau Twins, foi totalmente diferente de um papo que talvez a gente teria falando do Coltrane, sei lá, tecnicamente do Coltrane. Lógico, dá pra falar do Coltrane do mesmo jeito que a gente falou de Cocteau Twins, vamos dizer assim, né? Mas eu digo assim, é diferente, sabe? Então eu precisava desse respiro e agradeço demais por vocês me proporcionarem isso. Hoje e tipo assim, por Michel ter me lembrado de Cocteau Twins. Essas são minhas palavras finais, vou passar a bola para mim, depois eu agradeço todo mundo e a gente encerra pra gente não ficar aqui até meia-noite. Michel. Bom, eu agradeço muitíssimo. Recomendo as 3 últimas do álbum Milk and Kisses, porque parece uma certa despedida ali. Vai enfim, cada pessoa vai ter uma impressão, mas para mim vai crescendo uma coisa introspectiva e até meio dramática também, e intensa, né?
dentro da linguagem da banda. Então, porque eu ouvi esse último disco aí, né, que ele é de 96, e tem uma outra música lá que eu acho legal, a primeira eu acho bem legal, né, que é mais rock, assim, só que tem umas coisas assim, pá, aí chegou nessas últimas 3, e eu acho até meio injusto, às vezes, a gente colocar no cercadinho de pop certas coisas, sabe? Porque isso não é pop no sentido de ser para poucos, que seria um erro, mas não é pop no sentido de fazer um negócio, vamos vender essa porra e foda-se, né? Não, tem um significado ali, tem um casamento entre a mensagem da letra e tudo isso que a gente falou, todos os elementos musicais se combinam, que faz com que você fale, deixa eu ver de novo, né? Deixa eu, sei lá, pesquisar a letra. E, enfim, teve coisas, por exemplo, teve uma música aí que foi importante numa certa fase aqui da gente, e eu mandei a letra para a Miriam e tal. Então, é arte, né? É arte. Enfim, e esses rótulos são foda, né? Porque a gente fala, é arte, aí de repente uma pessoa que teve uma experiência com alguma coisa que falaram para ela que é arte, ela fala, não, eu detesto arte. É que nem que a gente já conversou sobre jazz, né? Não, eu toco jazz. Eu não falo isso. Porque, cara, não é o papo. Eu bebo em certas fontes, só que, cara, o som é tipo, vai lá, você está afim de saber o que a gente faz? Vai lá, por favor. Vai ser um prazer te receber. Então, mesmo o lance arte, a gente fala para dar uma certa categoria de alguma coisa, mas são manifestações que eu quero voltar a ouvir. Eu quero voltar a sentir aquele lance lá, não só pela sensação que teve daquela vez, mas deixa eu ver o que eu sinto agora, ouvindo isso de novo. Então, são músicas que acabam fazendo parte da nossa vida, né? E aí, qual é o valor disso? Né? Em dólar, ou em real, ou em seja lá o que for. Então, eu acho que quando a gente discute Cocteau Twins, a gente está falando de muito mais coisas. Eu acho que a música expande. Se ela é uma música expansiva, ela expande. Até a conversa da gente. Acaba que a conversa fica atrelada à própria obra, de alguma forma. Não sei se eu estou viajando. Mas, e tomara que eu esteja viajando. Porque, a gente se junta para avançar e viajar, às vezes, quer dizer que a pessoa está equivocada, mas também viajar pode ser a gente olhar o assunto de uma perspectiva diferente. E aí as notas não são mais notas, elas viram mensagens, elas viram imagens, elas viram o que for. Então, o que a gente está interessado é em ouvir a música. Para mim, por exemplo, eu ouço The Hellion / Electric Eye do Judas Priest. Aquilo tem um efeito em mim. Nós estamos falando de Judas Priest, nós estamos falando de metal. E aí outra pessoa fala, eu gosto de ouvir tal coisa. E tudo isso é muito bonito, porque quando a gente vai fazer, a gente está alimentado por essas outras manifestações, com outras linguagens e tal. Mas eu acho que tudo isso alimenta a gente, como eu já falei antes, de encorajar a gente, de falar, eu estou sentindo que eu vou por aqui, e é a melhor coisa que a gente pode fazer. Né? Então, numa sociabilidade como essa, que é uma prisão, e mesmo a arte sendo proibida, porque o músico só serve hoje se ele for fazer fundo musical para almoços em bairros pequenos burgueses, né? Aí o músico serve para alguma coisa. Mas não, a gente precisa procurar espaços e oportunidades onde a gente pode se manifestar e existir, porque sempre vai ter gente que vai multiplicar esses momentos com a gente, né? Então, acho que esse som, ele faz parte de tudo isso. Muito obrigado. Massa. É isso aí, então. Chegamos a uma reta final aqui. Muito obrigado. Goya tá meio away ali, mas está presente.
Obrigado, Lud. Obrigado, Michel. Pelo papo, pô, sempre. Obrigado. Quando eu falei sobre gravar sobre Cocteau Twins, na hora eu lembrei da Lud, que eu falei, pô, a Lud gosta muito de música, eu vou ver se ela tá afim. E daí ela falou exatamente o que ela falou. Um amigo meu já tinha me falado, vou ouvir de novo, né? E, pô, que bom que você tá aqui de novo para engrandecer o papo. Quero dar recadinhos, né? Michel tem os álbuns dele disponíveis, quem quiser adquirir, né? Entre em contato com ele pelas redes sociais ou pelo e-mail michelleme.com. É isso aí, né? Valeu demais. Né? Tem os dois álbuns, tem 2 álbuns novos, né? O Pira, que é sensacional, e o Portal, que a gente já falou sobre também. Então é só entrar em contato com ele, álbum digital, é aquela loucura, muito legal, foda. Já tem um episódio sobre o Portal aqui no Bico do Corvo, escutem e depois falem com o Michel. E a Lud tem os cursos dela de tradução também, são em formatos de meeting, né, Lud? Que acontecem em alguns dias específicos que eu ainda não consegui fazer, mas eu vou conseguir. O valor é bem legal também. Então, tradução literária para leigos. Exatamente, sensacional, temos que fazer isso aí. E eu gostei muito da ideia de você falou de fazer um curso de traduzir o lance de música para. Nossa, achei muito, muito massa isso, cara. Tem que dar um jeito de isso acontecer. E tem o meu álbum também que tá acontecendo também, da mesma forma que o Michel, Inspiração, foi o Michel. Quem quiser adquirir, fala comigo, né? Pra mim poder dividir e pagar os meninos que gravaram junto comigo. E ser digno um pouquinho mais, né? É isso aí. Gente, muito obrigado. Goya, tamo junto sempre, né? Pra quem é de Campo Mourão, Goya está num projeto muito legal. Quem não é também pode ver esse projeto na internet, que é um duo que ele tá com o batera que toca comigo, inclusive o nosso amigo Barça, Wesley Ribeiro, que é um duo de improvisação livre, bem maluco, que tá acontecendo aqui na cidade e rola no YouTube também. Então depois eu mando os links pra galera. Então tá todo mundo fazendo alguma coisa e essa alguma coisa é sempre maluca, né? Então que é o mais legal. Eu vou fechar com uma frase aqui que o Michel falou pra mim e me marcou bastante, que não foi bem essas palavras, mas a gente estava falando sobre músicos que nem o Sun Ra, Bjork, o próprio Cocteau Twins, que tem que ter essas vanguardas, esses bizarros e esses escrotos para a música, para a arte continuar, né? Porque é deles que é a partir dessa galera fazendo o que realmente eles querem, né? E eu cito Bjork como uma influência muito forte, assim, para mim. Eu gosto muito da sinceridade dela, assim, musical. Não só musical, como audiovisual, sei lá. Então tem que existir esses escrotos, esses excluídos, esses bizarros para a coisa continuar acontecendo. Então escutem essas coisas que não estão no mainstream e vão atrás de ouvir, porque dentro dessas coisas vão ter muito mais coisas muito legais também para vocês conhecerem. E é isso aí, um grande abraço e fechamos o nosso episódio sobre Cocteau Twins.